Lição de número 7, lição muito importante, a responsabilidade é individual. Então é muito bom que a gente, através desse ensinamento, deste estudo, venha estabelecer na nossa mente, a salvação é individual. Os pais não vão pagar pelo crime dos seus filhos, nem os seus filhos vão pagar pelos crimes do seu pai. Cada um dará conta de si diante de Deus. O textual está dizendo: a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Ezequiel 18 e 20. Verdade prática está dizendo: para além da responsabilidade individual, a palavra de Deus se posiciona contra o fatalismo. O que é o fatalismo? Todas as coisas já estão destinadas, já estão previstas. Negativo: o que o homem plantar, isso mesmo ceifará. Então, cada um é responsável por si mesmo. Isto é, contra a ideia de que tudo está determinado por um rígido destino, viu? Se nós formos analisar assim, então nós devemos pensar o seguinte, que na verdade o homem, a Bíblia diz claramente que o homem foi criado por Deus para servi-lo. Então, se analisarmos dessa forma, todos os homens estão destinados a passar a eternidade com Cristo. Mas por que nem todos vão passar a eternidade com Cristo? Por causa da desobediência. Então, o homem tem que fazer uma escolha durante a sua vida. E eu louvo a Deus por você que está ouvindo esse áudio. Por quê? Porque nós escolhemos servir o Senhor Jesus Cristo. Verdade, a leitura bíblica em classe se encontra em Ezequiel, capítulo de número 18, do versículo 20 ao versículo de número 28. Nossa introdução, então, está dizendo: o ponto de partida dessa lição é uma máxima muito usada em Jerusalém, né? Depois nós vamos ver que nos dias de hoje ela tem uma outra roupagem, tá bom? Muito usada lá em Jerusalém, né? Entre os exilados da Babilônia. Qual era o ditado? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Ou seja, nós estamos pagando pela maldade dos nossos pais. É a tal da maldição hereditária. Vamos ver aqui no decorrer da lição que isto é uma doutrina errônea, viu? Primeira parte aqui da lição sobre a máxima usada em Israel. Número 1, uma máxima equivocada. Porque, veja bem, o ditado popular, os pais comeram uvas verdes e os filhos e os dentes dos filhos se embotaram, está querendo dizer que os pais erraram e agora os filhos estão pagando pela maldade dos pais, tá? Por quê? Porque eles estavam interpretando, né, erroneamente aqui, Êxodo capítulo 20 e o versículo 5, e Deuteronômio 5 e 9. Então, eles interpretaram aqui, erroneamente esse versículo, porque o versículo está dizendo: não te encurvarás a elas, falando sobre imagens, cultura, sobre idolatria, não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou o Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então você vai dizer: aí, tá vendo, pastor, não é a maldição hereditária? Não, não é a maldição hereditária. Mas por quê? Porque você vai ver aí, depois lá em Deuteronômio tá falando leitura no versículo 9, que é a mesma passagem, né? Que está falando da mesma forma. Aí no versículo 10 já fala assim, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Ou seja, o que Deus está dizendo? Está dizendo que quando o pai é idólatra, o que acontece? Geralmente os filhos, eles fazem aquilo que tem exemplo com seus pais. Pastor, mas é assim? Olha lá 1 Pedro capítulo 1 e o versículo 18 e 19. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Ou seja, você aprendeu a fazer a coisa errada vendo alguém fazer a coisa errada. Versículo 19, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então, nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver que por tradição recebeste dos vossos pais, tá certo? Então, muito cuidado com essa doutrina errônea aí da maldição hereditária. Pastor, a gente vê a família, um sofre de uma coisa, o pai, o filho depois sofre daquele mesmo problema, parece que todos, né, vem naquela mesma miséria, naquela mesma maldição, mas não é. Por quê? Porque vão um seguindo o exemplo do outro. Agora, quando alguém achar Jesus, encontrar Jesus, receber Jesus, deixar que Jesus o encontre, aí veja bem, toda maldição é quebrada na nossa vida, porque diz a Bíblia:
aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, muito cuidado com esse negócio de maldição hereditária, porque o nosso Deus é o Deus que faz nova todas as coisas. No item 2 aqui, Jeremias e Ezequiel tratam do assunto. Então, vamos ver aqui do ponto de vista de Jeremias e Ezequiel. A palavra profética em Jeremias é escatológica, a sessão lá em Jeremias também, ó, do capítulo 30 ao 33, nós podemos considerar, né, esses capítulos como se fosse um livro de consolação, o livro da consolação, que não foi editado, né, separadamente, como foi editado Lamentações, viu? Então essa parte profética anuncia a restauração de Israel e de Judá e contempla o futuro glorioso da nação unificada. Este oráculo está nesse contexto, né, como nos revela também a profecia do livro de Jeremias, é nesse contexto escatológico que nunca mais será pronunciado em Israel este provérbio. Então Deus está usando o profeta Ezequiel dizendo: diga aos que estão no cativeiro da Babilônia para não pronunciarem mais esse provérbio. Por quê? Porque a nossa palavra tem poder e nós não podemos ficar pronunciando heresias. Ah, ele está passando por isso porque o pai dele era muito ruim. Negativo, negativo. Então nós vamos aprender que pela palavra do Senhor, cada um dará conta diante de si dos seus pecados, viu? No item 3 aqui da primeira parte, o problema em nosso tempo. Então a doutrina, né, das uvas verdes e dentes embotados, ela vem para o dia de hoje, mas com a roupagem diferente. Olha só, veio a ser parte do cardápio doutrinário de hoje, um movimento infiltrado nas igrejas conhecido como batalha espiritual. Pastor, mas não existe a batalha espiritual? É claro que ela existe, mas aí as pessoas vão formulando uma doutrina em cima disso com heresias. Então muito cuidado, a batalha nossa é diária. A batalha nossa é nas regiões celestiais. O apóstolo Paulo falou: a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, não são contra os seres humanos, mas é contra as potestades. Se coloca em oração, né? Agora, dentro dessa roupagem nova aí, né? Dentro dessa batalha espiritual, essa parte do ensino é a conhecida e extravagante doutrina da maldição hereditária. Então, muito cuidado, viu? Nós estamos chegando num ponto que é tanta heresias dentro da igreja, aí nós chegamos a um ponto da tal de regressão também. Ah, você vai regredindo, perdoando tudo que aconteceu na tua vida, até que você chegue lá no ventre da sua mãe, quando você estava ainda estava em gestação, todas as palavras foram pronunciadas, vai perdoando, daqui a pouco, em última instância, vem a heresia final, né? Ó, perdoe Deus também. Olha que absurdo nós chegamos, irmão. As pessoas estão culpando a Deus pelas mazelas do mundo, sendo que são elas que se afastaram de Deus. Devemos orar e agir para que esses ensinos equivocados não prosperem em nossas igrejas, com a graça de Deus. Viu? Parte 2 da lição sobre a salvação para todos os seres humanos. No item 1, há esperança para o pecador. Então, essa ideia está muito clara no capítulo inteiro aqui que nós estamos estudando. Veja bem, não deixa nenhuma dúvida, Ezequiel afirma de maneira direta, reiterando diversas vezes com exemplos claros e ilustrações. A vontade de Deus é a salvação de todos os seres humanos, para que ninguém se perca. E então o profeta deixou isso bem claro, e esse pensamento é confirmado no Novo Testamento. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Pastor, o fulano faz isso, o ciclano faz aquilo. Tem hora, né, que faz com que a gente fique olhando aquilo de uma maneira assim, negativa, triste. Tem pessoas que às vezes te entristecem, com a ajuda que as pessoas traz até prejuízo para a nossa alma, muita tristeza, mas no entanto a vontade de Deus é que todo homem se salve. Ore para a salvação de todo ser humano. Pastor, mas não quer nada com nada, é problema dele. O problema nosso é orar para que Deus venha salvá-lo. No item 2 aqui, refutando um pensamento fatalista. Então, tanto os exilados da Babilônia como os que estavam em Judá e em Jerusalém acreditavam ou se justificavam numa ideia falsa. O que eles pensavam? Ah, nossos pais pecaram, nós estamos pagando pelo pecado dos nossos pais. Não, os pais deles pecaram mesmo. E eles estavam no mesmo pecado. Então, isso que é o problema. O problema que é? Se nossos pais estavam distanciados, fizeram qualquer coisa errada, nossos antepassados fizeram qualquer coisa errada, nós devemos hoje buscar a Deus e não ficar nos mesmos passos que eles e reclamando da vida, viu? Então Ezequiel ele torna claro o pensamento bíblico da responsabilidade individual, de maneira textual e direta, né? Então ele diz assim, ó, olha como é que ele fala no versículo 20 ali,
do texto áureo da leitura bíblica em classe. Diz assim, ó, a alma que pecar, viu? Então a palavra alma significa pessoa, que ó, a alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, a pessoa que pecar é que vai dar conta dos seus pecados diante de Deus. Cada ser humano vai dar conta de si diante de Deus. Não adianta eu chegar lá e falar assim, o fulano fazia, por isso que eu fiz. Essa desculpa não vai colar. O que nós precisamos é buscar a Deus e nos arrepender e procurar ajudar as pessoas que estão ao nosso redor. No item 3, duas situações distintas aqui, ó. Duas situações. O profeta explica com clareza, né, os oráculos divinos sobre a relação de Deus com o ser humano. Se o pecador abandona sua vida de pecados. Olha só, então ele deixou muito claro. Ezequiel deixou muito claro aqui. Quando nós fazemos a leitura bíblica em classe lá, ele deixa claro dizendo que há duas situações, ó. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. Ou seja, a pessoa está naquele mundo, está vivendo no mundo de impiedade, mas de repente, então, ele encontra Jesus, aceita Jesus, muda a sua vida, então ele recebe a salvação. E olha só, de todas as suas transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Então, Ezequiel deixa claro isso, versículo 21 e 22. Agora, é, agora nós temos também o paralelo que se a pessoa passa a vida inteira buscando a Deus, servindo a Deus, mas se ele se desviar, então ele não vai alcançar a bênção de Deus. Olha só, aí Deus deixa claro isso aqui, ó. Desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Não, de forma alguma. Deus quer antes que ele se converta dos seus maus caminhos, mas versículo 24, mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá? De todas as suas justiças que tiver feito, não fará memória, sua transgressão com que transgrediu e no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Então aqui, ó, são duas situações, deixou claro, tá certo? Então se a pessoa ele estava no erro, mas se converteu, alcança a misericórdia. Agora, essa pessoa está fazendo as coisas certas, está buscando a Deus, mas de repente agora se desvia no final da sua vida, então que Deus tenha misericórdia, porque o mais importante é o fim das coisas do que o começo delas. A Bíblia diz isso. Então nós temos que nos colocar diante de Deus para que possamos receber as suas bênçãos. A Bíblia é bem clara em dizer: aquele que for fiel até o fim, esse será salvo. E aqui o autor encerra essa parte 2 dizendo assim, ó: é possível sim o salvo perder a salvação temporariamente, ou seja, quando está desviado, ou perder definitivamente, ou seja, morrer desviado. Então que Deus tenha compaixão e misericórdia. Voltemos, né? Como diz lá em Apocalipse, voltemos ao primeiro amor. Então vamos ficar firmes. Parte 3 da lição, sobre a reação de Israel. No item 1, aqui, uma pergunta retórica. O que é a pergunta retórica? É quando você faz a pergunta assim, né, só por fazer mesmo, que você já sabe a resposta, para que a pessoa entenda o que você está falando. Então, na verdade, são duas perguntas retóricas. Qual é a primeira? Não é o meu caminho direito? Então Deus está perguntando, não é o meu caminho direito? Você está duvidando do meu caminho? E outra pergunta, não são os vossos caminhos torcidos? Ou seja, Deus é perfeito e nós somos imperfeitos. Não adianta colocar culpa em Deus em nada, viu? Olha outras perguntas retóricas na Bíblia aqui, ó. Deus falando com Moisés, né? Não é Arão o levita teu irmão? É claro que Moisés sabe que ele é que o Arão, o levita é irmão dele, né? E que Deus então colocaria Arão ali do lado dele para trabalhar naquela obra. Outra pergunta, não errais vós em razão de não saber das Escrituras e nem o poder de Deus? Pergunta, é claro, vocês erram por não conhecer o poder de Deus e nem as Escrituras. Tá? Então essas perguntas retóricas é para nos chamar a atenção. No item 2 aqui, sobre a justiça, Ezequiel deixa claro, mais do que o sol do meio-dia, que que a lei da responsabilidade individual é justa e está de acordo com os atributos divinos. Este atributo é manifesto no castigo do pecador e na premiação do justo. Então Romanos diz lá 2:6, o qual recompensará cada um segundo as suas obras. Então o nosso Deus, ele é um justo juiz. Salmo de número 7 e o versículo de número 11. Deus é justo juiz.
Não adianta ninguém querer colocar a culpa dos acontecimentos mundiais, de todos os fracassos humanos, ou das misérias ou das mazelas que o homem vive. O homem tem se afastado de Deus e por isso tem vindo o castigo de Deus sobre o homem. No item 3, arrependimento ou arrependimento. Deus é justo e misericordioso, a retribuição ao pecador, quanto mais vem depois de muitos anos de apelo ao arrependimento, sem resposta do povo. Então, quando Jerusalém ali, ele é levado, né, para o cativeiro da Babilônia, e isso foi depois de muitos anos de Deus chamando ao arrependimento e aquele povo continuando no pecado, viu? Então, todos precisam de arrependimento e buscar o perdão de Deus e não acusar o próprio Deus. Então, naquele episódio que teve das Torres Gêmeas, eu gosto sempre de lembrar disso, foram perguntar lá para o grande evangelista dos Estados Unidos, né? E inclusive nessa época ele estava até hospitalizado, ele mandou que a filha dele respondesse aos repórteres. E a pergunta deles era: aonde estava Deus quando as Torres Gêmeas foram atacadas? E a resposta dele foi muito simples. Ele falou assim: faz muito tempo que vocês abandonaram Deus e que vocês estão distanciados de Deus e que essa nação está distanciada de Deus. Ou seja, está se proibindo ler Bíblia na escola, está se proibindo fazer orações na escola, está se proibindo falar de Deus nas escolas e, no entanto, nas celas de cadeia, o que o povo mais gosta é que se levem a Bíblia, porque nós precisamos reabilitar esse povo, mas nós precisamos também, irmãos, com a Bíblia, fazer com que o povo não vá para o erro. Então, há muitas as nações têm se afastado de Deus. Oremos para que o Brasil não seja mais uma dessas nações a se afastar de Deus. Isso depende de mim e de você. Glória a Deus. Conclusão: depois de refutar o imaginário popular, né, daquele povo, achando que Deus estivesse sendo injusto, o profeta chama os seus leitores para uma reflexão. Esse discurso soteriológico, né, soteriologia, doutrina da salvação, é muito importante e continua atual na vida da igreja, na pregação cristã. É nossa responsabilidade levar essa mensagem aos perdidos dessa terra. Então, que Deus venha ter misericórdia. Precisamos, então, buscar a presença de Deus para alcançar essa salvação. Deus não é culpado das mazelas humanas, mas nós precisamos, através do livre-arbítrio, nos colocar diante de Deus, pedir a Ele perdão e buscar a sua face. Vamos para as perguntas aqui. De número 1, o que significava a máxima, né, aquele ditado na Israel? O que significava aquele ditado? Os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Eles estavam querendo dizer que eles estavam sendo punidos pelos pecados de seus pais, erroneamente, né? No item 2, como se chama o movimento que hoje segue esse pensamento, né, dizendo: olha, os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos estão embotados. Quem são? Esse movimento é conhecido como batalha espiritual e inclui uma doutrina chamada doutrina da hereditária, ou seja, você está passando isso porque na sua família aconteceu muito isso, na tua família teve isso, na tua família tem muita gente que bebe, por isso que você bebe demais. Não, foi o exemplo, viu? Fazendo daquele jeito, está fazendo igual. Mas quando você se entrega a Jesus, toda e qualquer maldição é quebrada e nós temos agora uma nova vida e novo exemplo para dar para os nossos filhos. Amém? Pergunta 3, por que Deus proibiu o uso desse ditado, né, popular em Israel? Porque a responsabilidade é individual. Então, cada um queria jogar a culpa para cima dos seus pais, porque erraram. Não. Cada um de nós somos responsáveis pelos nossos pecados e, infelizmente, né, somos pecadores, pecamos e precisamos dessa graça e misericórdia do nosso Deus. Pergunta 4, qual a conclusão depois de Ezequiel explicar a verdade, né, e apresentar os fatos? Depois de explicar essa verdade, apresentar os fatos, vem a conclusão de Ezequiel, deixando bem claro: os caminhos do Senhor são corretos e os caminhos do povo são distorcidos. Pergunta 5, qual a tendência das pessoas hoje ao explicar suas aflições? A tendência é querer culpar a Deus pelas suas misérias, pelas suas mazelas, mas que Deus tenha misericórdia e que possamos assumir, né, que somos pecador e precisamos da sua graça e misericórdia. Amém? Deus te abençoe e até a próxima aula.